Oportunidades. Essa é a série da Juventude Batista do Planalto Central, neste mês de agosto, o mês do Jovem Batista. Estarei entrevistando o nosso diretor executivo da Convenção Batista do Planalto Central, o pastor Luiz Cláudio Peçanha. Obrigada, pastor, por ter aceito o convite. Gabi, é uma alegria muito grande poder estar com você aqui, a nossa líder da Juba PC, a Juventude Batista do Planalto Central. E nesse tempo, como diretor executivo interino da nossa convenção, a gente tem se alegrado muito de caminhar muito perto da nossa juventude, várias atividades que a nossa juventude tem feito, né, o Amor em Ação, que foi uma grande bênção, né, aqui nos hospitais de Brasília, do Distrito Federal e do entorno. E todo o trabalho que a nossa juventude tem realizado, Ore Muito Mais, e a gente está muito feliz nesse dia poder estar junto aqui. Quem foi o pastor Luiz Cláudio lá com uns 15 anos de idade? Tem como a gente entrar na máquina do tempo e fazer esse retorno? Estou com 51 anos e quando você fala de há mais de 30 anos atrás, quando eu tinha 15 anos, a gente volta no tempo e percebe como Deus foi forjando a gente na caminhada para a gente estar onde a gente está hoje. Então o senhor conheceu a Jesus através de um discipulado por um amigo adolescente. Sim. Como é importante o discipulado com os adolescentes? Esse amigo, né, Luiz Fernando, um colega, é muito interessante, eu sempre dou esse testemunho porque Luiz Fernando era um adolescente diferenciado. E eu era um adolescente que nunca tinha tido uma experiência com Cristo, então eu observava que a postura dele era diferente. Eu sempre brinco nos testemunhos que dou, que na minha época, fazer travessura, um adolescente fazer travessura, Gabi, era apertar a campanha dos outros e sair correndo, né? E Luiz Fernando não fazia isso, ele não fazia as coisas que os adolescentes da minha época faziam. E um dia eu perguntei para ele, por que ele não fazia aquelas coisas que a gente fazia? Ele disse, porque eu tenho Jesus. E Jesus é quem direciona a minha vida. E a partir de então eu comecei a caminhar com o Luiz Fernando e ele começou eu comecei a perceber Jesus na vida dele, perceber que ele era diferente. E aí numa oportunidade que a gente estava na varanda da casa da minha mãe, naquela época eu tinha recebido o convite para ir num baile funk, né? Eu tinha alguns amigos que iam ao baile funk e eu não estava mais com vontade de ir no baile funk e Luiz Fernando naquele dia à tarde começou a conversar comigo, eu disse para ele, eu não sei porquê, eu não estou sentindo mais vontade nesses lugares. Ele disse assim, porque Deus está mudando a sua vida. Jesus está entrando no seu coração. E naquele dia, naquela tarde, né, de sábado, Luiz Fernando, eu perguntei para Luiz Fernando, como eu posso ter essa paz que você tem, essa alegria que você tem? Ele disse assim, você precisa fazer uma oração de entrega. Amém. Uma oração aqui junto comigo, entregando a sua vida a Jesus. E assim eu fiz naquela tarde. Eu orei com ele e pedi a Jesus que ele entrasse no meu coração. Amém. E Jesus entrou no meu coração. E a gente começou a caminhar junto e no domingo ele me levou à igreja. Mas mais interessante, Gabi, é que no momento em que minha mãe, que Luiz Fernando estava me evangelizando, conversando comigo sobre as coisas de Deus, minha mãe estava escutando lá de dentro da janela. Não sei se a mãe de todo adolescente escuta no quarto, né? Mas a minha estava escutando o que a gente estava conversando. E eu me lembro que quando eu entrei em casa, minha mãe estava chorando, ouvindo o testemunho que Luiz Fernando estava contando dele mesmo para mim. E no momento em que eu entreguei minha vida para Jesus, quando eu cheguei em casa, entrei para dentro de casa, a minha mãe também disse para mim que ela também queria receber a Jesus. Então, você vê Deus fazendo a obra de um modo geral, né? Alcançando a minha vida, alcançou a minha mãe, no dia do meu batismo alcançou a minha irmã e Deus foi salvando toda a minha família. Mas tudo começou porque um adolescente teve a coragem de testemunhar. Que bênção saber que o Luiz Fernando, ele soube falar do amor de Deus, soube conseguir se comunicar com o Senhor. Nós estamos falando que visitava bailes e algo desse tipo, ele conseguiu ter essa comunicação, de mostrar, até com a própria identidade dele mesmo, o Senhor viu, tem algo diferente no Luiz Fernando. Uma luz ali, e foi através disso que o Senhor conseguiu encontrar Jesus. É muito interessante, Gabi, lembrar no dia que eu decidi a Cristo na varanda da casa da minha mãe, mas eu confirmei essa decisão ao lado de Jesus num culto. Luiz Fernando me levou para o culto na primeira igreja batista em Santa Luzia, né, a igreja que a minha família toda hoje faz parte, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E eu me lembro que no momento em que eu entreguei a minha vida a Cristo lá na igreja, confirmando, estava tocando o hino 239, né? Deixa a luz do céu entrar. Abre então de par em par seu coração e deixa a luz do céu entrar. Luiz Fernando emanava luz. A igreja naquela noite emanava luz e a luz de Cristo entrou no meu coração
e mudou a minha história, a história de toda a minha família. Amém. Além de ser pastor formado em teologia, o pastor Luiz Cláudio Peçanha também é formado em direito. E eu vejo uma importância muito grande de ter uma formação secular. Nós sabemos que cada pessoa tem a sua situação, o estado é diferente, a cultura, mas nós vemos que cada vez mais os nossos vocacionados também precisam ter uma formação também extra. Eu conheço alguns missionários que foi através da sua profissão que eles entraram nesse país. Eu conheço um pastor Neto, que ele é formado em educação física, então ele entra no país como profissional da área de educação física e tantos outros. Então é importante. E eu gostaria de saber a importância do curso de Direito, sabendo como executivo, cada vez mais o senhor está trabalhando aqui na parte administrativa. Então, o senhor também olha aqui a nossa convenção também de uma forma também na área do direito. Sim. Gostaria de saber que o senhor desse essa palavra da importância da gente ter essa formação. Gabi, é muito legal, né? Assim, muito cedo eu ingressei na Marinha e lá foi já um divisor de águas muito grande, porque as Forças Armadas são instituições basilares no Brasil, a gente sabe disso. E lá eu fui forjado em muitas áreas e lá foi onde eu tive o desejo de estudar, fazer o curso de Direito, começou lá. Então foi muito bom esse período e eu vejo como é importante, não só para a igreja, para as instituições, para a nossa conversão, a gente ter jovens vocacionados, mas também que têm outros tipos de formação. Eles podem ser úteis, né, em outros lugares, nos ministérios, nas suas igrejas. E é interessante que comigo, na verdade, o chamado ministerial, né, para fazer teologia veio depois da faculdade de Direito. Eu primeiro fui para as Forças Armadas, depois fiz a faculdade de Direito e logo depois senti o meu chamado para o ministério pastoral. Me lembro que, como jovem ainda, a minha igreja tinha uma atividade muito bacana, a igreja que eu sou de origem, que toda vez que tinha um quinto domingo no mês, os jovens dirigiam as atividades da igreja. Então, um jovem dirigia o culto, eram os jovens que dirigiam o louvor e um jovem que pregava. Então, eu sempre pregava nesses cultos como um pregador leigo, mas gostava de pregar. E um dia uma diaconisa da igreja perguntou para mim, você já pensou em ir para o seminário, em fazer teologia? Eu nunca tinha passado pela minha cabeça. Mas eu acho que Deus já estava forjando, que é o seu tema, né? Forjados. E eu me lembro que aquela diaconisa, então, conversou com o pastor. Você já pensou em mandar o Luiz, né, para o seminário? E então foi dali que surgiu e a igreja me encaminhou. E um dado interessante, Gabi, é que na minha época, né, isso já tem mais de 20 anos, era comum uma igreja investir na vida dos seus vocacionados, investir na vida dos seus jovens. Então eu me lembro que a minha igreja me enviou para o seminário, a igreja custeou o seminário e hoje eu posso estar aqui, né, no Planalto Central, servindo a minha denominação, servindo a igreja que eu pastoreio, a PIB em Valparaíso, porque lá atrás a minha igreja investiu em mim. Então, eu acho que essa questão da capacitação, seja ela na educação secular, seja ela na formação teológica, vai ser muito importante, né, para o jovem estar bem preparado e poder dizer onde ele está, a razão da esperança dele, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Com certeza. Então, deixa aí também a igreja, continue investindo. Nós temos a FTBB, temos também os cursos do Vocácio também, não é isso? Então fique por dentro das nossas redes sociais, nosso Instagram, CBPC, temos o canal do YouTube, esse que você está assistindo, CBPC TV, Instagram da Juventude, JubaPC. Fique por dentro, participe, a sua igreja, o pastor que está nos assistindo, mobilize a sua juventude, dê espaço também aos jovens. Né? Eu comecei a pregar com 14 anos. Mas para que isso fosse possível foi tanto a igreja, a visão da igreja, do Ministério de Adolescentes, que teve essa visão de permitir que os jovens fizessem parte do culto, permitissem também que eles pregassem, dirigissem, montassem a banda. Então tudo isso foi necessário pela visão missionária, porque somos o hoje. Amém. Nós somos hoje, nós estamos aqui, o futuro ainda é algo que posteriormente vai acontecer, mas é importante de ver a juventude como hoje, trabalhar hoje, investir hoje, fazer o hoje. Muito interessante, Gabi, isso que você está falando, porque a gente tem diversos adolescentes e jovens talentosos nas nossas igrejas. Há uma cultura meio hoje em dia de que o adolescente tem que ficar sentado, né, que o tempo dele vai chegar e de que é uma coisa para o futuro. Não, nós temos uma juventude para impactar a sua geração hoje.
Então, hoje é importante que elas estejam bem integradas na igreja, servindo em diversas áreas. Os adolescentes e jovens são muito talentosos, então eles podem servir aos diversos ministérios da igreja. E até algo muito interessante, a gente está aqui nessa live, porque é algo que invadiu o nosso mundo, né? O mundo virtual, né? Coisas que os nossos adolescentes fazem muito bem, os nossos jovens, como transmissões, né? Fotografias e tudo mais. Então eu acho que é uma grande oportunidade nesse tempo a gente poder ter os nossos adolescentes, os nossos jovens conosco, que são extremamente talentosos, inteligentes e certamente vai abençoar por demais as nossas igrejas e a nossa denominação. É importante o seu papel na mobilização para a nossa campanha de missões estaduais. Está sendo incrível todo o trabalho que a nossa convenção está sendo desenvolvendo, o trabalho dos hospitais. Quem participou, coloca aqui no chat se você foi. Foram 12 hospitais, foi um projeto lindo. Isso faz parte do nosso tema. Não temas, é tempo de agir. Imagine num tempo de pandemia, onde muitas pessoas estão sem esperança, sem saber a razão da sua real existência. E vemos jovens saindo das suas casas, se mobilizando e indo para frente de um hospital, pastor. Sim. Orando, intercedendo, clamando, levando doações, mobilizando a igreja. Isso é lindo, isso assim me alegra muito. E com certeza alegra o coração do Senhor, porque nós sabemos que tudo isso faz parte dos planos dele. Senão nós não estaremos aqui. Então agradeço a você e continue investindo. Continue mobilizando a sua igreja a fazer parte. Pastor, eu gostaria que o senhor falasse o papel, como o senhor vê o jovem nessa campanha de missões estaduais. É muito interessante, Gabi, que Deus colocou esse tema no nosso coração porque estávamos num período de muito medo, saindo de uma pandemia, ainda dentro de uma pandemia, mas orando a Deus para sair da pandemia. E todo mundo muito tenso, com muito medo, e Deus colocou no nosso coração esse tema. Não temas. Não temas por quê? Não temas porque Deus está conosco, não temas porque Deus está no controle, não temas porque Jesus continua no trono, não temas porque o Senhor é o Senhor da história. Mas existe uma parte que nós temos que fazer. E eu tive a alegria de ir num desses projetos de hospitais da nossa juventude, da nossa Juba PC, ali no Agarrã. Que coisa linda é ver as pessoas nas janelas, né, vendo a gente cantando, a gente orando, pessoas chorando, pessoas recebendo a mensagem da salvação, pessoas numa situação tão difícil, tão trágica, mas recebendo uma palavra de esperança. Então esse projeto que o Senhor colocou no seu coração, no coração da Juba PC, veio realmente impactar a nossa denominação. E melhor ainda, dentro de uma campanha de missões, onde nós temos percebido várias cidades sem presença batista, nós temos percebido a necessidade de avançarmos em plantação de novas igrejas, em revitalizar igrejas que sofreram com a pandemia, né, em treinar novos líderes. Então a gente vê nesse tempo Deus atuando de maneira poderosa, porque Ele é o Senhor, mas Deus também nos movendo a fazer a nossa parte. É o que a juventude tem feito. Eu vejo a juventude dentro do amor em ação, vejo a juventude no Ore Mais, vejo a juventude participando ativamente dessa mobilização missionária. A gente só pode agradecer a Deus, louvar a Deus, porque é Ele quem tem conduzido as nossas vidas. Pastor, para finalizar, gostaria que o senhor deixasse uma palavra, uma mensagem para os nossos jovens, uma mensagem de encorajamento, que justamente fala sobre o processo, nesse momento que ele está passando, o jovem que está em casa, muitas vezes um líder de juventude, líder de ministério, que está querendo desistir, né, que passa por tantos problemas, tantas coisas, tanto a nossa vida exterior fora da igreja e tanto dentro. Eu gostaria que o senhor desse essa palavra de ânimo. Eu quero lembrar para você que é jovem, para a Gabi aqui, a nossa líder da juventude, todos os jovens, o que está escrito em 2 João, no capítulo 2, o versículo 14, a parte B. A palavra de Deus diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Eu queria deixar essa palavra para você que é jovem, adolescente. Você é forte, a palavra de Deus está em você, não pare. É tempo de agir, é tempo de trabalhar, é tempo de servir ao Senhor, é tempo de se envolver com a obra. Um dos versículos que eu mais gosto, Gabi, na Bíblia, e que ele molda o meu coração, a minha maneira de agir, é Atos 20, 24. A palavra de Deus diz para que
Em nada considero a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, querido jovem, adolescente, Juventude Batista do Planalto Central, continue trabalhando, continue avançando. Deus está com vocês. Eu não tenho dúvida de que nós vamos alcançar muitos outros jovens e adolescentes para Jesus através do seu testemunho, do meu testemunho e do seu testemunho, Amém. Gabi. A minha palavra nesse dia é só de gratidão. Agradeço a Deus, Gabi, pela sua vida, agradeço pelo privilégio de poder estar junto com você aqui nessa entrevista e nos colocamos à disposição de todos para servir, para avançar aqui no Planalto Central, fazendo discípulos, plantando novas igrejas, revitalizando a igreja e formando líderes. Amém. Que Deus abençoe a todos. Deus te abençoe, Gabi. Amém, muito obrigado. Pastor. Obrigada, pastor Peçanha, por ter aceito o convite. Deus continue te abençoando. Essa missão árdua, mas que é uma bênção para o nosso Planalto Central. Você, jovem que está aí nos assistindo, continue conosco. Durante a semana nós teremos outros programas. Além disso, nós temos as nossas devocionais que estão saindo de segunda a sexta no nosso Instagram, JubaPC. Comenta lá, curte, compartilha, manda para os seus amigos. Que Deus abençoe você. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Deus me chamou.